Oi gente, eu sou Luísa Menezes, professora de gramática, e hoje a gente vai falar de uma das regras de pontuação, que é do uso da vírgula, que é o que gera mais dúvidas por ser realmente mais complexo e que tem mais regras. A gente vai falar só de algumas delas. Então, a principal função da vírgula é indicar uma pausa. Então, todas as vezes que for necessário na escrita e não na oralidade indicar uma pausa, a gente usa a vírgula. Uma coisa importante a se lembrar é que a ordem direta dos elementos na língua portuguesa é sujeito, verbo e objeto. Então, todas as vezes que a frase sair dessa ordem direta, a gente vai colocar uma vírgula em algum lugar. Vejam esse exemplo aqui. Mariana gosta de bolo. Mariana é o sujeito, gosta é o verbo e de bolo é o objeto. Então, a gente está na ordem direta. Se a gente troca algum elemento dessa frase de posição, como no segundo exemplo, de bolo, Mariana gosta, provavelmente para fazer alguma ênfase, a gente coloca uma vírgula aqui, já que a ordem foi quebrada, foi modificada. E aí tem algumas regras para a gente lembrar de utilização da vírgula, como, por exemplo, separar apostos. Apostos são explicações sobre algum termo, algum elemento que já apareceu ou que vai aparecer. Então, o Brasil, país de muitas riquezas naturais, tem sofrido com a poluição. A frase principal que tem aqui é o Brasil tem sofrido com a poluição, mas a gente inseriu uma explicação aqui no meio, ou seja, um aposto, e aí ele tem que estar entre vírgulas. Também para marcar a omissão de algum termo. Então, o povo precisa lutar e o governo agir. Para não repetir a palavra precisa aqui, a gente omite esse termo e insere uma vírgula, mas a gente já sabe que o termo está aqui. Para separar conjunções intercaladas, e aí tenho muita atenção, porque a gente utiliza bastante essa separação de conjunções intercaladas nas produções textuais da redação. Então, a sociedade, porém, não se mobiliza contra esse problema. Esse, porém, está aqui no meio, quebrando a ordem natural do sujeito, verbo, objeto, logo, ele precisa vir entre vírgulas. Lembrando que se você utiliza o porém no início da frase, ele vem com uma vírgula seguindo. Então, porém, vírgula, a sociedade não se mobiliza contra esse problema. Então, são posições diferentes, mas sempre com vírgula, um entre e o outro só depois. E aí a questão aparece da seguinte forma. A literatura brasileira contemporânea tem abordado, sob diferentes perspectivas, questões relacionadas ao universo feminino. No fragmento, entre os recursos expressivos utilizados na construção da narrativa, destaca-se a. E aí a gente tem o texto aqui, vamos ver o que é que se destaca como recurso que ele está querendo saber. Você volta para casa depois de ter ido jantar com sua amiga dos olhos verdes. Às vezes, quando você sai do escritório, você quer se distrair um pouco. Você não suporta mais ter seu trabalho de desenhista. Cópias, plantas, réguas, milímetros, nanquim, compasso 360 graus. Dissercado cerco. Antes de dormir, você quer estudar para a prova de História da Arte, mas sua menina menor tem febre e chama você. A mão dela na sua mão é um peixe sem sol em irradiações noturnas. Quentes ondas. Seu marido se aproxima aos pés calçados de meias nos chinelos folgados. Ele olha as horas nos 2 relógios de pulso. Ele acusa você de ter ficado fora de casa o dia todo até tarde da noite, enquanto a menina ardia em febre. Ponto e ponta. Dor, perfume crescente. Vejam que esse texto não tem nenhuma vírgula. Então, provavelmente, a questão tem alguma coisa a ver com essa ausência das vírgulas que eram necessárias em vários momentos. Então, ele pergunta aqui, entre os recursos expressivos utilizados na construção da narrativa, destaca-se a. Aí ele diz, a repetição de você, que se refere ao interlocutor da personagem, não é isso que acontece. Letra B, a ausência de vírgulas, que marca o discurso irritado da personagem. Sim, quando ela não faz a pausa, ela quer dizer que está num discurso mais seco, sem pausas, então sem descanso. É um discurso, logo, mais irritado para marcar mesmo essa característica da personagem. Então, a letra B é a resposta correta. É isso, gente. Não deixem de curtir, comentar aqui embaixo e de assistir as nossas próximas aulas. Tchau!